Shalom Adonai, Pastor Shelton aqui, e eu gostaria de conversar um pouco convosco sobre algo que aconteceu agora há pouco. Eu estava aqui a navegar na rede social quando eu vi um vídeo de um doutor ateu e ele estava a discorrer aquilo que é a tese dele sobre a inexistência de Deus, e ele defendia em uma das passagens que se Deus realmente existe, ele é o culpado de toda a maldade que nós vemos na humanidade, ele é o culpado de tanta depravação, ele é o culpado inclusive pela existência do próprio pecado, né? Então ele foi discorrendo essa tese, foi dizendo que se o homem é assim, mau e depravado como ele é porque Deus, que é o Criador, o fez assim, dessa maneira, e que se ele é realmente um Deus onisciente, né? Então ele já sabia que ao fazer o homem deste jeito, este homem viria a ter essas características más que nós conseguimos ver que o homem tem hoje em dia, naquilo que são as suas práticas, aquilo que é a sua conduta. Mas o que me chamou mais a atenção não foi necessariamente aquilo que era a tese deste doutor ateu, mas eu fui ler os comentários de algumas pessoas que iam acompanhando este vídeo, e eu sou da opinião, e a Bíblia também, que cada uma das pessoas ela é livre para crer ou não na palavra de Deus. Encontrei um comentário de um jovem lá, que eu espero que este vídeo possa chegar a ele, né? Então, este jovem ele identificou-se como cristão. No entanto, ele disse que ele tinha algumas dúvidas e quase que concordava com aquilo que eram as teses deste doutor, né, ou daquele doutor ateu. E a pergunta daquele jovem, né, foi a seguinte. Ele escreveu nessas palavras: acredito na existência de Deus, mas tenho uma questão intrigante. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, ele colocou uma espada flamejante para que protegesse o jardim do homem e, se calhar, do próprio diabo. E se essa espada tivesse sido colocada antes, o diabo não teria entrado e não teria feito o homem pecar. Deveras é uma pergunta ou é uma inquietação que percebe-se. Só que, no entanto, nós precisamos olhar as coisas de um prisma diferente como muitas pessoas têm olhado. Infelizmente, alguns cristãos também não têm tirado o devido tempo para meditar na palavra do Senhor, para ver com lentes diferentes do que aquelas que costumam ser usadas por pessoas que não creem na palavra de Deus. Olhando para aquilo que era a tese deste doutor ateu e também da inquietação da questão, né, deste jovem que se diz cristão, fica a parecer que Deus realmente ele é culpado de tanta maldade que existe no mundo. Mas a pergunta que deveria ser feita é: quem pagou o maior preço? Com a existência do pecado, quem pagou o maior preço? Se nós olharmos para a Bíblia de maneira superficial, nós facilmente podemos culpar a Deus pela depravação do homem. Mas eu tenho uma questão que eu gostaria de colocar aqui, que poderia nos ajudar a refletir melhor, de um ponto de vista diferente daquilo que é a lente normal nos dias de hoje, infelizmente. Imagina que um pai que tem muitas posses, ele decide presentear um filho com uma bela mansão. E ele entrega estas chaves para este filho. E ele até diz ao filho como é que ele deve cuidar desta casa, para que esta casa, esta mansão, continue bela e toda bem arrumada, do jeito como o pai estava a entregar, ou está a oferecer, ou está a dar para o seu filho. E o filho recebe essas chaves. No entanto, o filho ele se mete em vícios.
ele começa a contrair dívida com agiotas. E ele não consegue pagar esta dívida. Consequentemente, o agiota vem e leva-lhe a casa, toma posse daquela casa. E este filho começa a sofrer, começa a passar necessidades. A pergunta que eu deixo é: quem é o culpado pelo sofrimento do filho? É o pai que, na sua boa vontade, deu ao filho esta casa? Ou é o filho que não soube cuidar daquilo que foi dado, ao ponto de se meter em vícios, em dívidas e acabar perdendo a sua propriedade nas mãos de um agiota? Eu acredito que este exemplo ele serve perfeitamente para nós pensarmos um bocado, abrirmos um pouco a nossa mente para nós entendermos o que estava a acontecer no Jardim do Éden. Deus, no seu grande amor, sendo Ele o Criador de todas as coisas, Ele fez o homem, criou este mundo para o homem. Se nós percebemos, Deus Ele é tão amoroso que, em vez dele fazer o homem para depois criar todas as coisas, Deus preparou todas as coisas, todo o cenário, para depois trazer o homem à existência. Isso revela o cuidado de Deus para com o ser humano, o amor de Deus para com o ser humano, preparando todas as coisas que o ser humano viria a precisar de antemão, e só depois trazer o ser humano para poder usufruir de tudo aquilo que fora previamente criado para que este pudesse viver uma boa vida. E Deus fez isso. Ele preparou tudo para o homem, criou, deu ao homem o mundo, autoridade sobre o mundo, sobre os animais, sobre todas as coisas que são apresentadas no livro de Gênesis, ainda nos seus primeiros capítulos. A autoridade total sobre a terra Deus deu para o homem. Só que o homem não soube cuidar disso, desta propriedade que Deus deu para ele, acabou, através do pecado, passando essa autoridade para o diabo, para o inimigo. Nós, quando fazemos uma leitura, ainda no primeiro capítulo do livro de Gênesis, nós, quando vemos Deus a criar, a Bíblia é enfática em dizer em 2 ou 3 versículos que Deus, quando criava as coisas, Ele olhava e via que as coisas eram boas, eram perfeitas, e criou Deus, e Deus viu que era bom, que era bom, que era bom. Então Deus foi criando uma coisa atrás da outra, bela, 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 e entregou essas coisas ainda belas nas mãos do ser humano. Mas ele não soube cuidar, ele acabou perdendo esta beleza toda, entregando a autoridade disso para o seu inimigo. Nessa história que eu contei aqui, sobre um pai que oferece uma mansão para o filho, qual de nós pode dizer que o pai é culpado pelo filho ter perdido esta mansão para o agiota por causa dos vícios que ele adquiriu, por causa da dívida que ele contraiu? Quem culparia o pai? Acredito que ninguém que tenha bom senso vai dizer que a culpa é do pai, sendo que o pai advertiu ao filho, o pai ensinou ao filho tudo aquilo que era necessário para ele poder cuidar. Assim como Deus disse para Adão: olha, de todos os frutos do jardim podes comer, excepto do fruto que está no meio do jardim, que é o fruto do bem e do mal, ou do conhecimento do bem e do mal. Então Deus advertiu a ele, deu a ele aquilo que eram as diretrizes certas para poder continuar com a sua mansão Éden. Por que hoje nós culpamos a Deus pela existência do mal, se o mal só passou a existir por causa da desobediência do próprio homem? Não venho aqui como quem diz eu sou advogado de Deus. Eu só quero que nós paremos e reflitamos um pouco com uma lente diferente daquilo que as pessoas tentam colocar maioritariamente na juventude, principalmente hoje em dia. Muitas pessoas criticam a Bíblia. Hoje está na moda criticar a Bíblia, está na moda criticar teólogo, está na moda criticar pastor. Por pessoas que fazem isso, elas não têm um mínimo de conhecimento bíblico e já se acham autoridades para sair aí e criticarem pessoas que sentam, que estudam, que foram escolhidas, eleitas por Deus para tal ofício. Então, se Deus é tão bom, por que existe a maldade? Olhando para aquilo que é a inquietação deste jovem, quando ele diz: essa espada, se tivesse sido colocada antes, provavelmente
o homem não teria pecado. Bom, vamos olhar isto neste prisma. Deus, Ele quando cria o ser humano, primeiro, Deus quando planeja criar o ser humano, é importante nós sabermos que Deus não queria criar uma marionete, onde Ele podia manipular com uma corda e a marionete lhe poder obedecer. Não. Deus decidiu criar o ser humano, um ser livre, um ser que tem liberdade de poder escolher amar a Deus ou rejeitar a Deus. Se o ser humano não tivesse essa capacidade, o ser humano seria apenas uma marionete. E se Deus quisesse criar uma marionete, Deus teria criado uma marionete. O que acontece muitas das vezes é que nós queremos colocar Deus numa caixinha, ou queremos olhar para Deus segundo o nosso prisma humano limitado, finito. Nós, se tivéssemos poder, imagina comigo, numa relação, se tivéssemos poder de poder subjugar a pessoa que nós amamos, poder escolher sempre pela pessoa, nós como seres humanos faríamos. Se nós pudéssemos olhar para uma mulher, por exemplo, ou para um homem, que nós gostamos muito, que nós queremos esta pessoa na nossa vida e dizer, tu deves me amar, nós faríamos isso. Nós, se pudéssemos, obrigaríamos as pessoas a nos amarem, para não saírem da nossa vida, permanecerem lá. Mas com Deus é diferente. Deus escolheu dar liberdade às pessoas, ao ser humano, de poder aceitar ou não o seu amor, poder amar ou não, aceitá-lo ou rejeitá-lo. Entenda que isso não significa que Deus não pode todas as coisas. Não, muito pelo contrário. Isso nem sequer mexe naquilo que é a onipotência de Deus. Não. Ele, como Deus, decidiu criar o ser humano desse jeito, podendo ter escolha. Assim como os anjos. Por isso é que nós vemos que o diabo também teve escolha e rebelou-se juntamente com os seus demais anjos caídos contra o Senhor, porque eles tinham esta liberdade. E foi isso que Deus decidiu fazer. Um homem com capacidade de escolha. Capacidade de dizer, eu te quero, Deus, ou não, eu te rejeito, Deus. Se não tivesse a possibilidade de o homem dizer, Deus, eu não te quero, será que isso seria amor? Porque o amor, ele pressupõe liberdade. Quem ama, deixa a escolha. Quem ama, permite com que a pessoa que é amada possa lhe escolher ou não. O amor, ele pressupõe liberdade. E a liberdade que Deus conferiu ao ser humano de poder escolher ou não, já nos mostra o amor de Deus. Diferente de nós seres humanos, se pudéssemos, manipulávamos. Se pudéssemos, exigíamos, mandávamos. Se tivéssemos o botão de liga, me ama, desliga, não me ama, nós manteríamos aquele botão eternamente ligado. Manteríamos as pessoas reféns a nós. Mas com Deus é diferente. Alguns até, de tanta maldade que existe no mundo, dizem, se Deus é realmente onisciente, por que Ele não previu que o homem havia de pecar contra Ele e evitar tudo? Amados, olhemos neste prisma. Deus, ele é tão onisciente, mas tão onisciente, que ele já sabia de todas as coisas. Então por que ele permitiu que aquilo que ele já sabia que era mau haveria de acontecer? Olha comigo neste prisma. Imagina um senhor a conversar com um amigo seu. E o amigo dizer para ele, olha, tu vais ter um filho. E este filho que tu vais ter, ele vai crescer, vai virar um drogado, vai virar um prostituto, ele vai bater em ti, vai matar a tua esposa, vai viver de cadeia em cadeia, vai te trazer muito prejuízo. Muito provavelmente, aquele que ouvisse isso poderia desistir, dizer, não, eu já não quero ter filho.
Mas Deus, mesmo Ele sendo onisciente, mesmo Ele sabendo tudo aquilo que o ser humano viria a fazer, Deus não abortou a missão de trazer ele à existência. Minha pergunta é, será que isso não revela o amor de Deus para com a humanidade? Um Deus que sabe que a criação que eu estou para trazer à existência vai me trazer muita dor. Eu vou ter que deixar a minha posição de Deus. Vou ter que descer na terra, padecer sofrimento que eu jamais padeceria. Vou ter que morrer numa cruz por causa do ser humano que eu ainda quero trazer à existência. E mesmo assim Deus não abortou a missão. Mesmo assim Deus não parou e disse não, já não há de haver, não. Mesmo assim Deus disse, façamos o homem. Quando Deus diz façamos o homem, quando a Trindade estava reunida, quando disse façamos o homem, entenda que ali Deus já sabia de tudo. Porque a onisciência de Deus, ela pressupõe que Deus conhece todas as coisas. E outra grande qualidade que Deus tem é a presciência, que significa que Ele conhece todas as coisas de maneira prévia, de antemão. Então, mesmo Ele sabendo de tamanha dor que o ser humano viria lhe trazer, Ele não desistiu de trazer este homem à existência. Ele decidiu prosseguir, mesmo sabendo que depois de criar o ser humano, aquele que mais haveria de sofrer seria Ele mesmo. Mesmo assim, Ele nos amou ao ponto de não desistir, de não abortar a missão, de dizer façamos e fazer. O coração de Deus é ferido até hoje, muito, por homens que rejeitam a Deus, por homens que pecam contra Deus, por homens que vivem uma vida de promiscuidade, como se Deus não existisse. Isso verdadeiramente tem ferido o coração de Deus. E Deus já sabia de tudo isso desde antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer haja luz, Ele já sabia que haveria uma cruz. Antes do haja luz, já havia o haja cruz. No conhecimento de Deus. E mesmo assim Ele fez. Ainda que haja cruz futuramente, eu vou continuar com o projeto de trazer o homem à existência. Agora, se isso não é demonstração de amor, então eu não sei o que é que seria. Não sei o que é que seria. Por que é que Deus não colocou a espada lá antes? Simples. Deus deu escolha ao homem. Se não tivesse lá, no jardim do Éden, como alguns costumam defender, este fruto proibido, o homem não haveria de pecar. Então, se o homem pecou, a culpa é de Deus por ter colocado lá no jardim. Estão livres de pensar assim. Mas se o fruto não estivesse lá, que escolha teria o homem de poder obedecer ou não a Deus? Que escolha? Deus não queria robôs, queria ser humano. Pessoa que tem sentimento, que tem liberdade de escolha. Dizer, Deus, eu escolho a ti. Não porque não existe outra opção, não. Porque apesar de existir outra opção, eu amo-te e escolho a ti. Eu creio que a intenção de Deus era essa. A intenção de Deus era essa, dar liberdade ao homem. Porque quem ama dá liberdade. E Deus nos ama. E Ele já provou com A mais B. Se perguntarem para qualquer cristão qual é a maior demonstração do amor de Deus para com o ser humano, maioritariamente vai dizer cruz do Calvário. E eu concordo plenamente. Só que não é a única. O fato de Deus saber de todas as coisas antes, todas as dores que nós havíamos de infligir para Ele antes mesmo de nos criar, e mesmo assim nos criar, já é uma grande prova de amor. É uma grande prova de amor.
Por que Deus não faz nada? Permite tanta dor? É uma pergunta difícil de responder. E nem todas as perguntas o ser humano tem a resposta. Mas a verdade é, Ele sofre junto conosco. Sim, Ele sofre. Não pensa que Deus fica lá sentado no seu trono, olhando todas as coisas de cima, se divertindo com o sofrimento da sua criação. Não. Deus sofre juntamente conosco. Todas as lágrimas que nós derramamos quando passamos por algumas dificuldades, Deus sofre juntamente conosco. Então Ele não sofreu somente na cruz, mas continua a sofrer conosco até os dias de hoje. Quando as situações na vida nos apertam e choramos, Ele é compassivo. Ele entende essa dor. Ele entende. Então, em vez de nós procurarmos colocar a culpa em Deus por causa da maldade, por que não olharmos com lentes diferentes? Até porque Deus não é culpado. Tudo aquilo que Deus fez foi bom, era bom. E o ser humano é que estragou, é que trouxe essa destruição, é que permitiu com que tamanha maldade pudesse entrar no mundo. E Deus, no seu amor, Ele está a organizar todas as coisas para que um dia todo ser humano que crer nele, que tiver esperança nele, que esperar nele, venha limpar as suas lágrimas eternamente. Ele é bom. Ele é bom e Ele nos ama. Apesar de nós não conseguirmos ver isso em muitas circunstâncias, Ele nos ama. Apesar de no nosso prisma humano existirem muitas coisas que nos trazem dor, Ele nos ama. Porque para nós, amor é cuidado a todo momento, no sentido de não existe dor, não existe sofrimento. Isso porque nós não entendemos que muitos dos sofrimentos que nós pensamos que seria melhor não existirem na nossa vida, não entendemos que muitos desses sofrimentos, eles servem para algum propósito. Eles têm um lado B. Então, Ele é bom. Ele nos ama. E Ele não se esqueceu de nós. E Ele não é culpado pela maldade. É só uma questão de ler a Bíblia com um pouco mais de atenção. Ele é um Pai do amor. Fez coisas boas. Todas elas boas. Presenteou os seus filhos. Ainda desse filho, não mexe nisso. Se mexer nisso, vai acontecer isso. Agora, se o filho desobedece, não podemos culpar ao pai. Não podemos. E ainda por cima, o pai, que é inocente, ele mesmo se voluntariou para consertar o erro do filho. Existe amor maior do que esse? Se existe, eu não conheço. Um inocente que se doa a favor do culpado. Não conheço. Não conheço. Então olhemos para a Bíblia como ela verdadeiramente é. E não com lentes mundanas, não com lentes desprovidas de graça, lentes desprovidas de sabedoria divina. Não. Todos aqueles que culpam a Deus pelas coisas más que existem no mundo, eu acredito que são pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça de Deus. Em vez de ficar a lutar com eles, melhor é nós orarmos a favor deles, para que a graça que nos alcançou, a eles também possa alcançar. Eu vi testemunho certa vez de um doutor que era também ateu. Ele é muito conhecido, brasileiro,
O nome dele é Cury, Augusto Cury. Eu vi o testemunho dele certa vez. Antes ele tinha ideias ateias e ele defendia aquilo com unhas e dentes. Mas um dia a graça lhe alcançou. Ele, quando estava a dar testemunho, ele estava a falar sobre a morte e crucificação de Jesus. Ele é um estudioso da mente humana. E ele disse uma coisa mais ou menos assim: olha, a situação que Jesus estava a passar na cruz, psicologicamente falando, todo ser humano amaldiçoaria todos aqueles, xingaria, sentiria raiva, remorso e tudo mais. Mas Jesus, ele orou por aqueles e perdoou aqueles, não guardou rancor sobre aqueles. Aquilo mexeu com a mente dele de tal maneira que a graça de Deus lhe alcançou. E ele passou a ver a Bíblia, passou a ver a Deus, a Jesus, com um prisma diferente. Espero que a graça de Deus possa alcançar a todos. Aqueles que ainda duvidam da existência de Deus. Aqueles que ainda culpam a Deus pelas coisas más que existem no mundo. Deus não é culpado. Não, Ele não é. Que a graça de Cristo seja contigo. Amém. Deus te abençoe. E compartilhe este vídeo. Quanto mais pessoas este vídeo poder alcançar melhor, mais pessoas podem ser agraciadas por Deus, para que possam olhar as coisas num prisma diferente daquilo que temos visto hoje em dia. Repito, infelizmente. Então, eu já fiz a minha parte. Faça a tua também. Compartilha. É um jeito de evangelizar. Houve, certa vez na Bíblia, um homem, acredito, se não me falha a memória, Filipe, né? Então, certa vez ele foi falar para alguém sobre Cristo. E alguém lhe questionou: pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? E ele não levou muito tempo, não gastou palavras em querer tentar persuadir. Ele só disse: vem e vede. Como quem diz: vamos, hás de ver lá mesmo. Então, compartilhar este vídeo é sim uma maneira de evangelizar. Se calhar tu não tenhas tanto conhecimento da palavra do Senhor para poder explicar a alguém sobre a existência de Deus, sobre a bondade de Deus, como é que as coisas são aos olhos da Bíblia. E o conteúdo deste vídeo pode vir ajudar. Não te custa nada. 1, 2 cliques, já compartilhas com alguém. Deus te abençoe.